Olá, boa noite, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Seja ainda mais feliz. Adivinha quem está aqui com a gente hoje? Rafael Darós. Vocês se lembram daquele curso dele, Da Miséria ao Milhão? Que ele conta a história dele, como foi e tal. Então, hoje ele trouxe mais uma aula, é a aula 4, que ele vai falar sobre mindset. Boa noite, Rafa. Seja muito bem-vindo. Por mais esse transbordo, vamos aprender, gente. É hoje que nós vamos aprender. Boa noite. Nós vamos tudo sair da miséria ao milhão, hoje. Vambora. Vamos lá. Já me sinto em casa aqui, já sou sócio. Já, sim. Totalmente em casa. Galera já tá pedindo ali, traz o Rafa. Estamos aí de novo para compartilhar um pouquinho mais, né, daquilo que a gente tem aprendido. Glória a Deus, né? Ô, Rafa, sabe que o mindset, esse assunto, eu amo esse assunto, né? Eu tô até escrevendo um livro e tal sobre isso. Eu amo esse assunto, mindset, mentalidade e tal. Mas me lembra muito Romanos 12, né? Sim, até coloquei aqui a primeira coisa. Romanos 12, 2. É. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Né? E o que é essa renovação da mente? E tem a promessa, né? Se a gente fizer isso, né? Ele fala, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Então, através desse tema de hoje que a gente vai trazer aqui, né, da mentalidade, é que a gente consegue acessar, transformar a nossa mentalidade antiga para essa mentalidade do reino, né? Vamos resumir assim para a gente começar. Mentalidade do reino, né? Perfeito. E isso em várias áreas da nossa vida, né? Inclusive na espiritual que a gente começou aqui. Desculpa, nem sabia. Mas é isso mesmo. Que me lembrou isso. Mas aí. porque esse versículo, ele a gente tem, como eu falei, né, da outra vez, a gente tem embasamento milenar, que é a Bíblia, né, onde traz esses princípios, e também a gente tem vários estudos aqui científicos que eu vou compartilhar com vocês alguma coisa, mas é um tema, né, muito amplo, um tema profundo, é um tema que precisa de tempo físico para você aprender e para você mudar. Né? Então, a gente precisa de um espaço de tempo que a gente pode acelerar, mas a gente não pode pular processo. Então, a mentalidade, o mindset, né? Um pouquinho ali da PNL, que depois a gente vai falar também, que eu estou começando a aprender agora sobre PNL, então eu vou compartilhar até um livro aqui que eu vou começar a ler, e que é o Manual Básico do Mundo de PNL, depois a gente comenta. Como é que chama? É o Manual de Programação Neurolinguística do Joseph O'Connor. Que, pelo que eu pesquisei, é a linguagem mais acessível para as pessoas que são leigas, né? Então, eu não sou psicólogo, não estudei sobre isso, né? Então, é um livro com a linguagem mais acessível. Então, quem quiser já toma nota aí, né? Que é o Manual de Programação Neurolinguística do Joseph O'Connor. Então, é o livro com a linguagem mais fácil, acessível para a gente poder aprender sobre PNL, né? Legal, bacana. Então, estamos aqui para compartilhar esse tema com vocês. Coisa boa, né? Lembrando que lá no canal do YouTube, também aqui, né? No canal do podcast, tem algumas aulas que a gente já compartilhou, algumas mentalidades, algumas ideias, né? E a ideia é contar a minha história de vida, né? Da miséria ao milhão. E lá a gente tem vários vídeos já que eu compartilhei, né? Que eu comecei a compartilhar. E lá a gente tem sobre o jogo da vida, que eu até trouxe aqui. Nossa, que a gente faz uma analogia com xadrez. Né? Tem aqui, tem lá no meu canal. Quem não assistiu ainda, assistam. Esse foi fantástico. A gente fala que foi um memorial na minha vida, né? Então, foi o antes e depois, né? De eu aprender sobre esse assunto, Sim, né? foi o ponto da virada, né? Isso, ali a gente compartilhou sobre Gênesis 1:26, né? Que Deus nos fez para dominar sobre todas as coisas. E a gente aprender a dominar é a gente aprender a ser o dono do jogo, a governar, né, todas as áreas da nossa vida. E aí a gente aprende, né, com esse vídeo que está lá. Então, vale a pena se assistir. Depois a gente viu, tem um vídeo lá também sobre a nossa fase financeira, identificar onde você está, né, em qual fase financeira você está. Lembrando que eu falo da miséria ao milhão e sobre prosperidade, mas não é só sobre dinheiro, né? Faz parte, né? Todo mundo, eu acho que sobre a vida gostaria de ter uma vida financeira melhor, claro, né? Mas é sobre uma vida abundante. E sobre a prosperidade, como eu sempre gosto de frisar, é a gente crescer em todas as áreas. Né? A financeira só faz parte, mas a gente está em pleno crescimento e constante crescimento em todas as áreas da nossa vida. A gente viu também um mapa mental
do livro que foi outro nesse meu caminhar, que foi um divisor de águas, foi aquele vídeo da pobreza ou riqueza, que eu gravei aqui também, tá aqui no canal para vocês assistirem. Esse a gente faz um mapa mental do livro Dinheiro e Alma Próspera. Nossa, esse é fantástico. Isso, de um americano chamado Joseph é o do PNL. Stephen De Silva, né, que apesar do sobrenome é um americano, e ele é contador e ele faz parte do ministério da Bethel Church dos Estados Unidos, que é uma das maiores igrejas do mundo, né? E ele é contador por profissão nos Estados Unidos e ele teve um insight assim sobre pobreza e riqueza. Também fenomenal, tem né? que assistir, porque já gravamos, tá aqui o material para você voltar lá e assistir. Verdade, assista, gente, imperdível mesmo. Hoje a gente vai para a aula 4 desse meu curso, desse canal do YouTube que a gente tem lá, que é Rafael Luiz Darós, né? Quem quiser acompanhar depois segue lá. E depois o próximo... nós vamos deixar aqui, ó. Isso, vai deixar aqui embaixo então. E aí, a próxima aula, né? Eu vou fazer uma aula por semana. Eu fiz alguns vídeos ano passado, daí a gente foi viajar, né? Tiramos férias e agora eu tô retomando aqui com você hoje esse curso. Coisa boa, viu que privilégio, gente? Com a aula 4, que a gente vai falar sobre mentalidade. E a próxima aula da semana que vem vai ser como sair das dívidas, né? Então, quando eu casei com a minha esposa, né? Eu era o rei da dívida, era PH em fazer dívida. E aí depois eu aprendi que não é ruim fazer dívida, mas existem 2 tipos de dívida, né? A dívida que é somente um gasto e a dívida de alavancagem. Então lá na semana que vem eu vou explicar sobre isso, né? Na semana que vem não, na semana que vem... na semana que vem a gente vai gravar como sair das dívidas. Hoje a gente vai falar sobre mentalidade. Legal, bacana. Então bora lá. Eu acho que esse versículo que a gente começou, vale a pena a gente repetir, está lá em Romanos 12, 2, né? Que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual boa e agradável é a perfeita vontade de Deus. Então, na verdade, ele dá uma instrução e ele automaticamente já fala de uma promessa se você cumprir a instrução. Então, a palavra de Deus ela é tremenda, esses ensinamentos milenares, eles são tremendos, porque em muitas oportunidades você vai aprender o princípio e esse princípio ele já vem automaticamente se você cumprir com uma promessa de Deus, né? Então, tem um outro que eu gosto muito, né? Que não tem a ver com o assunto, mas para vocês entenderem como que funciona a dinâmica da Bíblia, ela tem um versículo que diz assim, ó, que se você honrar pai e mãe, será prolongado os seus dias aqui na terra. Então, é outro versículo também que te dá uma instrução e automaticamente ele já traz uma promessa. E quando a gente fala de mentalidade, de mindset, ele também, né, ele fala que a gente tem que transformar a nossa mente, a gente tem que renovar a nossa mente. Por quê? Porque se ele fala que tem que transformar, é porque ele já sabe que o ser humano ele precisa se autoconhecer, né? Ele precisa olhar para dentro de si e encontrar algo que está lá dentro, que é precioso, né? Que é o Espírito Santo de Deus. E através do Espírito Santo, ele vai me instruir a transformar. Eu não vou fazer isso sozinho. Então, se a gente fizer a nossa parte, automaticamente Deus vai fazer a dele. O Espírito Santo vai fazer a dele. E aí a gente vai ter uma promessa. Então, se eu transformar, qual é a promessa? Eu vou experimentar olha só, gente, a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus para nós, né? E eu gosto sempre de falar, imagina que eu sou pai, né? Sou casado com a Gisele Martins, né? E tenho 2 filhos, o Vicenzo e a Sofia, de 10 e de 8 anos. Imagina que eu sou pai, eu sou falho, sou pecador, eu já gosto de dar as boas coisas para os meus filhos, a gente gosta de tratar bem os filhos, eu acho que todo mundo que é pai e mãe, né? Gosta de dar o melhor para o seu filho, e a gente é falho. Imagina Deus, né? Que é um pai perfeito para nós, o quanto que ele não vai dar para nós. Então, ele está falando que ele vai experimentar quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus para nós. Né? Então, essa promessa não é uma promessa que um homem fez, é a promessa que Deus faz para aquele que entra por esse caminho e consegue transformar a sua mente. Né? Então, o mindset, a mentalidade, ela existe 2 formas. Né? Então, mind em inglês é mente e set é configuração. Então, é a configuração da mente. Então, tem gente que diz assim, agora tudo é mindset. Só é a palavra em inglês, né? Que tem um entendimento um pouquinho mais amplo do que mentalidade em português, para a gente entender que é a configuração da mente. É a gente
transformar a nossa mente. Perfeito. E aí a gente vai ver, né, quem não pegou ainda, corre lá, pega um papel e uma caneta, né, que eu fiz questão de deixar anotado aqui para não esquecer nada, para passar para vocês o prático, como eu falei para vocês no início, é um assunto muito amplo, é um assunto que dá para estudar muito tempo, mas eu gosto de fazer algo prático, porque eu sou assim, eu gosto de fazer um resumo e ensinar para as pessoas algo que seja aplicável, prático, sem gordura, sem muito entendimento profundo, mas algo que funcionou na minha vida e eu tenho certeza que vai funcionar na vida deles também. Claro, se a pessoa se interessar pelo assunto, vai lá, né, e se aprofunda nos estudos. Perfeito. E eu também, esse ano, eu tive vontade de me aprofundar um pouquinho, então eu vou estudar um pouquinho de PNL que eu não estudei até agora. Eu estudei sobre mentalidade. Sobre PNL eu vou estudar um pouco mais, né? Já comprei o livro ali que a gente compartilhou, tá lá na minha fila de leitura, e aí eu vou, de repente, para o próximo, né, oportunidade, vou ter mais algo para compartilhar. Que bacana. Só que eu sempre, quando eu comecei essa minha transformação, né, de me autoconhecer, de melhorar, né, de aumentar a minha performance, tanto como pai, como empresário, né, como empreendedor, como cristão. Então, eu comecei a entender várias coisas e comecei a praticar. E o que fez diferença na minha vida, e está fazendo ainda, é a prática. Né? Então, com certeza, eu vou pegar algo daquele livro e eu vou dizer, poxa, isso aqui eu preciso praticar, eu preciso mudar, preciso melhorar. Né? E quando a gente consegue praticar, a gente consegue ter os resultados diferentes. Né? E aí, essa mentalidade, esse mindset, então, é o quê? Configuração da mente. Existem 2 tipos, tá, de mentalidade. Existe a fixa e existe a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é aquelas pessoas que dizem assim, que é aquela música, né, do Dorival Caymmi, que é Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Então é a síndrome de Gabriela. Ou aquela outra que fala que pau que nasce torto, morre torto, né? É isso aí. Então, a mentalidade fixa são pessoas que acreditam que algumas pessoas nasceram com um dom para fazer determinada situação, né? Determinada profissão, determinada esporte, e outras pessoas não, né? Então, a mentalidade fixa é aquelas pessoas que dizem assim, não, eu nasci com o dom para jogar futebol e eu vou ser bom no futebol e mais nada. O outro, nasceu com o dom de ser empresário, o outro não pode ser, tem que ser empregado. Entendi. Então, é aquelas pessoas que acreditam que não há mudança, que elas nasceram para fazer aquilo e pronto, né? Então, elas foram educadas, foram ensinadas pelos P-programadores, que uma vez eu já falei aqui, que são os pais, os professores, os pastores, os padres, né, que são os P-programadores. E essas pessoas programaram aquela pessoa para ser daquele jeito e ela acredita que ele é daquele jeito e vai ficar assim e tá tudo certo. E não existe uma certa e uma errada. Se a pessoa acredita que ela tem a mentalidade fixa, que ela nasceu para ser, né, daquele jeito, ela vai ficar daquele jeito, entendeu? Eu não posso obrigar ela a mudar. A pessoa tem que tomar a decisão, né? Eu entendi que eu prefiro a outra mentalidade, que é a mentalidade de crescimento. Essa mentalidade, ela fala que o mindset de crescimento, ele consegue desenvolver novas habilidades, ele consegue estudar, consegue praticar e ele consegue fazer com que essas habilidades, essas competências, eles consigam aprimorar em qualquer área que a pessoa ela quiser se expor. Né? Então, por exemplo, eu trabalhei muitos anos da minha vida como empregado, como funcionário. E eu nunca tive à frente de uma empresa. Então, se eu me conformasse com isso, né, se eu acreditasse que eu tinha uma mentalidade fixa, eu ia morrer sendo empregado trabalhando na empresa que eu trabalhava. Mas eu entendi que eu posso ser empreendedor, que eu posso aumentar o meu faturamento, que eu posso pensar em prosperidade, que eu posso empreender e ter empresas e conseguir administrar, conseguir fazer gestão. Então, o que eu fiz? Eu fui mudando a minha mentalidade, primeiro acreditando que era possível. E depois, estudando, eu fui estudar gestão, fui lá para o Sebrae fazer curso de administração e de gestão. Comecei a me expor, o que eu aprendi, comecei a praticar. E aí depois eu fui fazendo vários cursos. Fiz coaching, me expus a pessoas que já alcançaram aquele resultado que eu queria alcançar. Então isso se chama modelagem, eu vou comentar mais à frente. Né? Porque depois eu vou dar os passos para a pessoa mudar a mentalidade. Prático, o que você tem que fazer? Isso aqui. Hoje a gente vai deixar claro aqui para todo mundo anotar,
poxa, eu entendi que eu posso mudar minha mentalidade, que eu posso ter uma mentalidade de crescimento e o que eu tenho que fazer? Eu vou dar os passos que eu fiz e tive resultado, continuo tendo resultado e estou colhendo os primeiros frutos. E, como eu falo aqui sempre, o fruto cura. Quando você se expõe, você tem resultado na sua vida, que é o fruto, né? Isso te motiva para você continuar, porque você viu que aquilo funciona. Então, essa mentalidade de crescimento, elas são nada mais do que você aprender novas habilidades, aprender novos assuntos, né? Você se expor, você praticar e você treinar. Né? Então, essa mentalidade, ela acredita que a pessoa é treinável. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui que não estou desmerecendo nenhum nem o outro, ou dizendo que um é melhor que o outro, mas tentar trazer um exemplo mais claro para que as pessoas entendam. Então, vamos colocar no futebol, que todas as pessoas gostam, né? Tá. Então, nós temos o Neymar. Cuidado com as polêmicas. Isso. A gente adora polêmica aqui. Então, nós temos o Neymar e nós temos o Cristiano Ronaldo. Tá? Ah. Não estou desmerecendo o Cristiano Ronaldo, mas vamos supor, né, que o Neymar, né, nitidamente, ele tem um dom de jogar futebol. Ele nasceu com um dom para o esporte. Perfeito. Né? E ele realmente é muito bom. Ele é um dos melhores do mundo. Né? Se a gente pegar os 3 melhores do mundo, é Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Tá? Então, ele é um dos top 3 do mundo. E o Cristiano Ronaldo também é. Só que, como eu fui da área do esporte, né? A minha primeira formação é educação física, eu fui treinador de futsal, de judô, então eu entendo um pouquinho do meio. Né? Então, resumindo aqui para passar esse entendimento para as pessoas, o Neymar ele nasceu com esse dom, que muitas pessoas acreditam que é a mentalidade fixa, que ele vai ser bom e pronto, mas ele não vai ser bom, de repente, como empreendedor. E o Cristiano Ronaldo, ele teve uma mentalidade de crescimento. Por quê? Porque ele sabe jogar futebol, só que ele não nasceu com esse dom. Porém, ele é uma pessoa muito esforçada. Ele treina muito, ele faz vários estudos, disciplinado, né? Para poder alcançar o mesmo resultado que o Neymar, de repente, que chegou com o dom, ele tenha, né? Então, assim, eu não tenho nenhum estudo científico de um de outro, mas trazendo um exemplo claro para mostrar para as pessoas. Ou seja, a pessoa que tem um dom, ela se sobressaiu. Mas a outra pessoa que não tem um dom, que ela se esforçou nas habilidades, ela também conseguiu ser o melhor do mundo. Entendeu? Então, os dois tiveram chance de crescer. Um nasceu com o dom e o outro não. Se o Cristiano Ronaldo fosse se conformar com a mentalidade fixa e dizer, não nasci com o dom, vou fazer outra coisa, não teria sido ainda, né? Um dos melhores jogadores do mundo. Né? Então, só esse exemplo prático para as pessoas entenderem. Então, eu acredito hoje, por quê? Porque eu nunca fui empreendedor, nunca fui empresário, mas eu estou me expondo às habilidades, modelando pessoas que já conquistaram aquilo que eu quero conquistar, né, em várias áreas, e estou tendo os primeiros frutos, os primeiros resultados, porque eu acredito hoje nessa mentalidade de crescimento, que a pessoa consegue desenvolver as habilidades. Top. E como que eu mudo esse mindset, né? Então, assim, a gente deu A gente consegue desenvolver, como que desenvolve, né? Então a gente deu uma introdução, entendemos um pouquinho, assim, né, da parte espiritual, dos princípios bíblicos, né, que a gente leu aqui. A gente entendeu o conceito da palavra, que é o quê? Configuração da mente, né? Então, mentalidade é o configurar a minha mente. E também falamos dos programadores que programaram a minha mente para chegar até aqui. Né? E durante a nossa vida, a gente tem vários programadores. Alguns deles vão ser positivos, mas muitos deles vão ser negativos. E eu vou compartilhar, né, um caso que aconteceu comigo, para vocês entenderem como esses programadores eles fazem a gente criar várias crenças limitantes. Né? Então, eu tinha uma crença limitante que eu não era inteligente, que eu não tinha capacidade de poder, de repente, estudar e conseguir transmitir algum assunto igual eu estou fazendo aqui para vocês. Então, eu não me sentia capaz de fazer isso. Por quê? Porque aos 9 anos de idade, eu tinha dificuldade numa matéria chamada matemática e eu sempre tive dificuldade nessa matéria. E também eu tinha uma professora, que é um programador, que ela era terrível, né? Então, a gente até fazia chacota com o nome dela, que eu não vou fazer aqui para não... que algumas pessoas que me conhecem vão saber quem é, mas a gente fazia chacota com o nome dela, porque ela era terrível, assim, né? Então,
O que aconteceu? Teve uma determinada aula que precisava fazer uma tarefa e eu não consegui fazer. E aí, justamente naquele dia, ela escolhia alguém da sala para ir para o quadro fazer o Lá exercício. vai o Rafael pro quadro. E aí ela chamou, você, menino. E aí, lá fui eu pro quadro. E quando chegou lá, eu não sabia nem o que tava fazendo. Era aquelas contas matemáticas loucas lá, que a matemática é assim, né? Quando era 1, 2, 3, era tudo certo. Aí começaram a meter umas letras na matemática, o negócio desandou. Não sei para que botar tanta letra na matemática. E aí eu... Misturaram o português com a matemática. Tudo, pra quê? Matemática é número, não vai botar letra. letra. Ao quadrado, X, y, z, o que é isso? E aí eu fui pro quadro e, obviamente, chegou lá na frente, eu não sabia nem o que eu tinha que fazer, né? E aí eu olhei pra ela e disse, não sei como fazer. E aí ela pegou a minha mão, né? E bateu no quadro, assim, com toda a força e disse, seu burro, tu não sabes nada, não sei o que lá. E a sala toda riu. Então, naquele dia, eu criei... Instalou a crença limitante, que eu não sou capaz. Né? Então, entrou a crença o quê? De incapacidade. Eu sou burro, então eu não vou conseguir fazer. E aí, como que muda isso? Você tinha quantos anos? Eu tinha 9 anos. 9 anos. E eu lembro da cena como se fosse hoje, né? Só que hoje essa cena não me traz mais dor. Por quê? Porque uma das coisas que eu tenho que fazer para ressignificar, né, para poder mudar essa mentalidade, na verdade, é ressignificar. Então, eu tenho que pegar aquela crença de incapacidade que foi instalada por aquela professora e eu tenho que instalar uma nova crença chamada a capacidade, chamada que eu sou inteligente. Né? Por quê? Porque eu entendi que eu sou a imagem e semelhança de Deus. E quando eu entendo que eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu não sou pai, eu não sou professor, eu não sou empreendedor, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Né? E as características de Deus, elas vêm automática para mim quando eu me torno filho. Então, como eu sou a imagem e semelhança de Deus, Deus é inteligente. Deus criou todas as coisas. Se eu sou a imagem e semelhança dele, a imagem e semelhança dele, eu também sou inteligente. Criou os céus e a terra e tudo que neles há. E como que faz isso? Como é que a gente faz esse processo? Nós temos que criar uma ira, né? Então, eu vou contar como que eu fiz, né? Que já que eu estou dando meu testemunho aqui, meu exemplo, eu vou contar como eu fiz. Eu instalei a ira, né? Então, eu pensei em todo o mal que aquela mulher me causou, eu xinguei ela de todas as palavras possíveis. Por quê? Porque você precisa ativar um estado de ira para que aquela crença seja ressignificada. Então, primeiro, eu xinguei ela de todas as formas possíveis, instalei a ira, né? Depois eu perdoei ela. Né, que a gente chama. Isso. Depois eu perdoei ela, né? Liberei a vida dela, perdoei ela e reinstalei a crença, que era de incapacidade, e eu disse, não, eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou capaz e eu sou inteligente. E aí eu fui me expor, fui estudar, comecei a ter os frutos, comecei a transbordar, a ensinar para as pessoas, e as pessoas disseram, meu Deus, eu entendi, como é fácil, como tu explica bem. E aí aquilo vai curando, né? Vai curando aquela... e vai confirmando essa troca de crença. Então, e esse processo todo começou na minha vida quando eu me expus a um final de semana, foram 4 dias, né? Isso foi startado na minha vida, que era possível fazer isso, né? Quando eu fui para uma imersão, né? Para um retiro chamado Moriá, que fica lá na Estância Paraíso, da pastora Izenete Rodrigues, lá em Minas Gerais. E nesse final de semana, eu tive uma pessoa, né? Que orou por mim, e ela disse assim, você tem que desinstalar as crenças que estão na sua mente. Você tem que desconstruir a sua mentalidade para construir uma nova mentalidade. Então, antes de eu passar para vocês o que eu faço, vocês têm que entender que, como eu falei que eu fiz desinstalando a incapacidade e instalando a capacidade, tudo que a gente for fazer na mente, a gente tem que desconstruir para construir. Porque, principalmente, se a pessoa é adulto, ela foi construída, ela foi formada com alguma crença. Então, ela precisa desconstruir para construir. É igual uma construção. Sempre que você vai construir algo, você precisa desconstruir. Então, se você pega um terreno baldio, você tem que tirar a natureza que está ali, você tem que desmatar para poder construir a casa. Então, em algum momento, alguém desmatou para construir aquele lote, para construir aquela casa. E aqui, a gente na nossa região está acostumado, a gente vê até pessoas derrubando edifícios
né, para construir um novo edifício. Um edifício maior, mais bonito, mais funcional. Mais moderno, mais né? moderno, melhor. E assim é com a nossa mentalidade. Tudo que eu for construir, eu tenho que desconstruir. Né? Então, e isso vai ser bom porque, por exemplo, eu como pai, hoje vou poder construir algo mais edificante na vida dos meus filhos. Eu vou poder ensinar para eles crenças melhores, né? Então, aquilo que eu sofri, eu vou poder amenizar. Então, a importância de os pais, os professores, aqueles que são líderes, se expor, né, a esse material, se expor a esse entendimento para poder ensinar os seus filhos. Porque se, por exemplo, eu tive que fazer 50, 60 trocas de mentalidade, os meus filhos talvez vão ter que fazer 10, vão ter que fazer 15. Né? Então, eu vou ser um pai melhor, eu vou conseguir construir crenças melhores na vida do meu filho. Né? Então, vocês têm que entender que a desconstrução, ela precisa acontecer para que eu possa construir uma nova crença. E isso, ela precisa de um tempo também. Precisa de um tempo físico mesmo. A gente precisa né, ir caminhando e vai aparecendo os bloqueios e a gente vai lá e vai trocando as crenças. Né? E como que eu faço isso? Vamos para a parte prática? Pega caneta e papel e vamos para a parte... Olha... Rafa, antes de ir para a parte prática, só um minutinho, deixar um suspense. Pode falar. É o que eu costumo dizer, né? A gente, você querendo ou não, entendendo ou não, todo mundo acredita em alguma coisa. Sim. E o fato de você dizer assim, eu não acredito em nada, já alguma coisa acredita. Nem que seja no nada, mas tá acreditando no nada. Alguma coisa a gente acredita. Então, eu sempre faço essa reflexão, assim, levo, né, as pessoas essa reflexão, assim. Isso que você acredita, né, te traz paz, te traz alegria, te traz algum benefício ou não? Então, tipo assim, observa... porque muitas vezes as pessoas podem estar se perguntando, né? Eu me pergunto muito isso. Tá, mas quais são minhas crenças? Em que eu acredito? E essa resposta, ela está nas nossas atitudes, nas nossas ações. Porque as nossas ações são todas moldadas, né, naquelas coisas que a gente acredita ser verdade. Né? Eu estava te falando que eu estou lendo um livro que é fantástico, porque... ele traz muito esse confronto, né? Que o livro chama As Mentiras que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta, né? E é bem isso, é um desconstruir aquelas mentiras que você acreditou que foram as tuas verdades durante muito tempo e realmente voltar para a verdade, né? Que é que o manual que o nosso Pai nos deixou, um manual. E Jesus mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é o fundamento, né? E voltar para esse caminho. Porque ao longo da nossa história, justamente por conta dos programadores e por tudo, a gente passa a acreditar em muitas mentiras como verdades, como se elas fossem verdades, e aquilo passa a nortear a nossa vida. Então, de tudo, acho que a gente precisa olhar para os frutos, né? O que eu estou colhendo? Como é a minha vida? Eu tenho paz, eu tenho... prosperidade em todas as áreas, eu tenho um relacionamento com Deus, com os meus filhos, com a minha família, né? Eu tenho plenitude, sinto plenitude. Porque se eu não tenho, isso está fundamentado naquilo que você está acreditando. Existem hoje no mundo 2 teorias e, como eu falei, eu respeito as pessoas que acreditam na que eu não acredito. Mas existem 2 teorias, né? Existe a teoria do evolucionismo e a teoria do criacionismo. Inclusive, a minha irmã ela tem uma escola, né? E ela tem um material chamado Mackenzie, que é um material onde é um dos únicos materiais no Brasil que ele apresenta as 2 teorias. Né? Porque na maioria eles não apresentam a teoria do criacionismo, só do evolucionismo. Só que assim, eu aprendi a ser uma pessoa livre e quero que as pessoas sejam livres também. Só que eu achava interessante as escolas, que são os programadores, apresentar as 2 teorias, o criacionismo e o evolucionismo. Né? E aquele que quiser acreditar que veio do macaco, tá tudo certo, cada um tem um ancestral que merece. Né? Eu acredito que eu fui criado por um ser superior, que eu tenho um pai que criou todas as coisas. E quando eu coloco os princípios que esse criacionismo ele me ensina, eu começo a ter os frutos e eu começo a ter experiências, né,
com esse Deus que criou todas as coisas, essas experiências, elas vão cada vez mais fortalecendo, né, essa verdade que eu acredito. Então, todas as pessoas, quando tiver uma experiência com Deus, né, e eu tive várias, inclusive nesse retiro, todas essas coisas, eu só orei e jejuei com a minha esposa, com o meu pastor, né, e quando eu fui para lá, aquelas pessoas que estavam lá eu nunca tinha visto na vida. E elas descreveram a minha vida, descreveram o processo que eu estava passando e o que era para mim fazer. Uau. Me deram a resposta daquilo que eu tinha perguntado. Ou seja, aquelas pessoas nunca me viram, então, né, quem tinha a resposta para me dar era o meu Pai do céu, que foi que criou todas as coisas. Então, por isso que eu acredito nessa teoria do criacionismo, e cada vez mais os frutos e a intimidade que eu estou tendo com ele, ela vai fortalecendo esse caminho que eu acredito ser a verdade. Porém, eu respeito as pessoas que acreditam na outra teoria. Sem dúvida. Mas, às vezes, eles não nos respeitam. Né? Então, essa parte da escola, que é onde é um programador muito forte depois dos pais, né? O que programa a nossa mente com maior força é a escola. Né? Então, você imagina que existe, essas duas teorias são aceitas pela ciência, tanto o criacionismo quanto o evolucionismo. Mas de todos os materiais que a gente tem no Brasil, tem um material, até onde eu conheço, né? Tem um material que apresenta as duas. E os outros materiais apresentam só a versão que eles acreditam. Né? Então, aí é mais difícil você mudar essas crenças. Claro, com porque certeza. isso acaba se tornando mais que uma crença. Acaba sendo uma cultura do povo. Né? Então, você tem que lidar com essa cultura. E quando você vai tendo esse entendimento, vai se aprofundando, você consegue ter as respostas mais fáceis, né? E aí, o fruto cura. Quando você tem o fruto exato, com aquilo, isso que eu digo, como né? você falou... O né? fruto, olhe para o fruto. Olhe pro fruto. O tempo todo a gente precisa olhar Sim. para o fruto. Né? Porque, assim... Porque as pessoas podem falar assim, mas então vocês são o dono da verdade? Então só... e assim, ó... vocês que estão certo, o resto do mundo está errado? E existem muitas religiões, muitas teorias que pregam no mundo, e quase em todas elas, eles falam de amor. Né? Então, Exato. o amor, ele é pregado por todas essas religiões. Porém, né, quando eu acredito num criacionismo, acredito num Deus, acredito numa palavra de Deus, que é o nosso manual, ele, além do amor, ele traz outra coisa que muitas religiões não têm, que é a justiça. E quando eu aplico o amor sim, que várias religiões falam do amor, mas quando eu aplico o amor e a justiça de Deus, né, eu consigo ter resultados na minha vida. Né? E aí vai confirmando aquele caminho que eu decidi seguir. Né? Exatamente. Que eu acredito ser a verdade. Né? Claro, é o que eu falei, óbvio, se a gente acredita naquilo, né, para nós é a verdade. Isso. Mas eu digo assim, para quem tem uma vez eu vi o Paulo Vieira falando, né, que saiu um estudo de Harvard, não sei, acho que de Harvard, que dizia, no estudo comprovava, que as pessoas que acreditavam em Deus eram muito mais felizes, foi comprovado isso, assim, cientificamente, do que as pessoas que não acreditavam em Deus. Então, que só por isso já seria motivo suficiente, ele falando assim, que se eu não acreditasse, só por isso já seria motivo suficiente para eu acreditar. Porque, pensa, um me leva a sentir plenitude, felicidade, paz, o outro, não. Né? O que vai escolher? Tem uma série de filmes que fala justamente disso que a gente está conversando agora. E essa série de filmes, ela fala bem profundo mesmo, traz os autores, os teólogos, e discutem essas duas teorias, né? Que é Deus não está morto, 1, 2 e 3. Tá. Eu acho que já tem até o 4, se Sério? eu não me engano. Mas essa série de filmes, ela traz justamente essa discussão, né? E é muito legal. Eu já assisti todos, né? E traz bem aprofundado essa discussão sobre, né, o criacionismo e o evolucionismo. Que bacana. Então fica a dica aí, né? Dica pra de filme. assistir, dica de filme. É muito legal, muito Então agora edificante. vamos à parte prática. Prática, tá? Como é que eu faço para mudar essa desgraça dessa minha mentalidade? Essa bênção dessa mentalidade. Então, o que eu faço, gente? Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas coisas, né? Óbvio que existem mais, né? Mas eu tentei fazer um apanhado daquilo que mais fez sentido para mim,
né? E aí eu vou compartilhar com vocês. Então, a primeira, né, é uma pergunta que vocês têm que responder. Né? Então, em que estado você se encontra atualmente? Né? Então, assim, tudo que eu vou fazer um projeto, né? Então, eu vou construir uma casa, eu vou construir um prédio, eu vou fazer um eletrônico, tudo eu preciso saber de onde eu estou saindo. Tá, Né? isso aí é o Como que passo a tá passo para para mudar a mentalidade. mudar a mentalidade. Tá. Parte prática, o que eu vou fazer? Número 1, né? Então, começo aí, Identificar aonde eu tô. Né? E tem uma... Um cotô para um covô. Vou ter que fazer uma análise para saber, né, como é que está a situação. Então, existe uma ferramenta. Essa ferramenta é só vocês entrarem no Google, na internet, e colocar lá MAS Paulo Vieira, né? Ou MAS Febracis. O que é MAS? Né? É mapa de autoavaliação. Nesse mapa de autoavaliação, né, ele vai ter 12 áreas, que são as áreas da nossa vida: espiritual, parentes, conjugal, filho, social, saúde, servir, intelectual, financeiro, profissional e emocional. Você vai ter que ser sincero com você mesmo e dar uma nota de 0 a 10 para você se avaliar nessas áreas. Essas áreas, elas são consideradas os pilares da nossa vida. Né? Então, tudo que eu compartilhei agora, né, que você pode baixar essa ferramentinha aí na internet agora, né, que é o mapa de autoavaliação da Febracis ou do Paulo Vieira, e aí você vai conseguir fazer uma visão panorâmica daquilo que você tem. Né? E eu lembro que quando eu fiz pela primeira vez essa avaliação minha, teve uma área, por exemplo, como a área financeira, que estava horrível. Né? E aí você vai fazer, dar as notas de 0 a 10, ali tem tudo anotado, e depois você vai fechar a roda, você vai ligar os pontos. Né? Então, assim, claro, se a pessoa tiver tudo 10, vai dar uma roda bem bonita, redonda ali, e essa roda vai girar, porque eles falam que isso aqui é a roda da nossa vida. Né? E aí, depois que eu acabei de fazer roda quadrada, bicuda, não roda, né? Depois que eu acabei de fazer essa minha avaliação, então, por exemplo, a área financeira era terrível, né? Então, a nota estava lá embaixo, 4. E aí... já deu um dente na roda. Aí a área espiritual estava meia boca, estava 8, né? E aí, os filhos, estava mais ou menos, estava 8. A esposa estava 8. Profissional estava 4 também, né? Então, aí, depois que eu fechei, ficou uma estrela, uma coisa louca, assim. E aí, ele me fez uma pergunta. A tua roda da vida, né? Que roda. Isso aqui ele dá um nome de roda da vida, né? A tua roda, ela gira, ela roda, né? E aí, eu olhei e disse assim... no máximo, ela quica. No máximo, ela nem sai do lugar. E aí, eu olhei para as áreas que estavam pior, e aí eu fui, né? Eu me dediquei, né, a mudar a mentalidade, a estudar, a me autoconhecer, a fazer ferramentas, que eu vou compartilhar algumas aqui, naquelas áreas que eu estava pior. Né? Depois eu vou mudar as outras também. Mas a gente tem que entender que nós não vamos conseguir mudar tudo de uma vez só. Né? Então, assim, eu sou fleumático, sou prático. Até né? porque a gente não chegou nesse estado de uma vez só. Isso. Né? Foi uma construção, então precisa de um tempo então, também para desconstruir. Então, o que eu fiz? Eu vou melhorar aquelas 2 áreas que eram pior, né? E aí depois eu vou melhorando todas as outras, e aí o objetivo é você fazer com que essa roda da tua vida ela consiga girar. Né? Então, primeira ferramenta, baixa aí, né? No Google aí você vai conseguir achar, e dá as notas e fecha, né? Liga os pontos das notas para você ver como é que tá a tua roda da vida. Seja sincero com você mesmo. Seja sincero. Então, assim, ela tem que girar, né? Ela não pode ser estrela, não pode ser quadrado. Então, ela tem que estar harmônica, né? E com certeza ela tem que girar perto do 10, né? Se a pessoa dentro do 0 também vai ficar não vai sair do lugar, vai ser só um ponto. E o segundo é você traçar aonde você quer chegar. Né? Então, primeiro, aonde eu estou e depois aonde é que eu quero chegar. E também existe algo muito legal que a gente pode fazer, que se chama Mural da Vida Extraordinária. Né? Eu vou dizer para vocês que eu tive resultado e eu tive fruto fazendo esse mural. Né? E aí tem pessoas que dizem assim, aquele negócio que tem até um livro, né? Que é o universo que vai dar, que é o... esqueci o nome do livro agora, daqui a pouquinho eu lembro. Peraí. O livro famoso, né? É um livro famoso. Um dos livros mais famosos do mundo, né? E aí ele fala ali que se você... aquilo vai acontecer. Eu não acredito só nisso. Mas você visualizar onde você quer chegar ajuda. A lei da atração. Lei da atração, né? Então, ele tem esse livro aí que ele explica que se a gente mentalizar para o universo, vai acontecer. Eu não acredito só nisso. É uma série
de fatores, né? Porém, nesse processo, esse Mural da Vida Extraordinário, ele foi sensacional para nós. Porque a gente colocou lá as viagens que a gente queria fazer, a harmonia que a gente queria ter na família, né? O apartamento que a gente queria conquistar, né? Até coisas simples, como um celular, como um videogame do meu filho. A minha filha colocou a cachorrinha que ela tinha o desejo de ter. E é impressionante que quando a gente olha para nossa cachorra hoje, que é a Clarinha... É a cara da fotinha que tava lá. É a cara da foto que estava lá. E a gente não ficou vendo nos mínimos detalhes, mas a gente se expôs tanto àquilo que aquilo acabou acontecendo. Por quê? Porque eu visualizei, eu mentalizei aonde eu queria chegar. Né? Então, eu tracei aonde eu estava e eu visualizei aonde eu queria chegar. E na área financeira, que foi, né, uma das maiores mudanças que tem acontecido na minha vida, foi aquelas fases financeiras que eu já compartilhei aqui com vocês. Né? Então tá lá no canal do YouTube, lá tem as fases financeiras, tem da 1 a 5. E aí eu coloquei nesse mural, que eu estava na fase 1 e que eu gostaria de chegar na fase 5. Né? E nesse ano eu consegui entrar já na fase 4. Né? Então eu já estou quase batendo a minha... mentalização que eu coloquei lá no Mural da Vida Extraordinária. Eu imprimi as fases financeiras, como que era cada fase, e conforme eu ia aumentando a fase, eu ia colocando ali que eu tinha avançado. Né? Então, foi um dos exemplos que foi, assim, sensacional que aconteceu. Né? Eu me autoanalisei, eu fiz uma visão, uma leitura de onde eu estava, né? Coloquei a visão de onde eu queria chegar, e aí eu fui fazendo as demais atividades, né? E eu volto a repetir, se não fizer tarefa, não praticar, não vai sair do lugar. Não adianta pegar todos esses livros aqui, esses filmes que a gente tem falado e assistir, que bonito, né? E não ter nenhuma atitude de mudança na sua vida. Então, não vai, a gente fala que vai morrer gordo, vai morrer cheio de conhecimento, mas não vai sair do lugar. Né? Por quê? Como eu falei, mudança de mentalidade é um processo de desconstrução e construção. Se você pegar, né, aqui na Avenida Brasil, teve um grande prédio aqui que foi desconstruído de 14, 15 andares para construir um maior. Isso levou alguns anos. Claro. Né? Então, isso é um processo que a gente tem que passar. Não é simples assim, vou lá assistir o filme, ler o livro e está tudo certo. Não, agora vamos praticar, colocar em prática na vida. Tá? Número 3, né, é outra pergunta. Existe algo que eu possa melhorar? Então, você vai avaliar e você vai fazer a pergunta, existe algo que eu possa melhorar? E nesse existe algo que eu possa melhorar, a gente tem que olhar para as 3 áreas da nossa vida, porque a gente é um tripé, né? Então, a gente está sustentado por esse tripé, que é o corpo, a alma e o espírito, né? Então, no corpo, olha para o seu corpo agora, né? Faz o teste. São os pilares do faz o teste, né? Dos nossos faz o teste. Como é que faz o teste? Pega esses 2 dedos aqui, né? E aí você encaixa aqui embaixo da costela, fecha ele, e aperta. Segura bem forte e aperta. Né? E aí você vai ver que cada um tem a barriga que merece. Né? Então, a gente tem que ver se no corpo eu posso melhorar. Poxa, posso melhorar. Né? Eu estou acima do peso, ou eu estou abaixo. Se apertou alguma coisa, dá para melhorar. Dá para melhorar, né? E as mulheres têm outro teste, né? Faz a mesma... vem, Rafael, você não vai sair vivo daqui. Não, não é assim, né? Então, assim, né? Assim. Ai. Quero ver assim. se ele faz isso com a mulher dele, gente. E aí as mulheres vão pegar e vão colocar no bumbum, né? Ele faz, porque ela é nutricionista, ela é Barbie, ele faz. Coloca no bumbum, daí as mulheres vão ver que cada uma tem a bunda que merece. Então, eu posso melhorar no meu corpo, né? E isso, ela vai ajudar nesse processo, né? Inclusive, a Gi vai fazer uma live, tá fazendo várias lives falando sobre isso, né? Então, quem quiser ter mais dicas sobre o corpo, segue ela lá, que ela é top, Gisele Darós, nutricionista. E aí, você vai fazer essa transformação, essa mudança, a gente chama mudança de hábitos, né? Então, eu não tinha hábito de praticar atividade física, eu vou praticar. Eu não tinha hábito de me alimentar melhor, eu vou me alimentar. E aí você vai se expor, de repente vai numa nutricionista, vai num médico, né? E você vai ver que você pode melhorar algo no seu corpo. E no corpo a gente chama de mudanças de hábitos. Preciso mudar hábitos práticos do meu dia a dia para mim ter uma renovação de mente e ter renovação física mesmo. E de novo, né, Rafa, os frutos. Eu ficar no sofá comendo pipoca assistindo filme me dá um prazer momentâneo. Sim. Porque ir pra academia não é legal, ninguém gosta, né? Existem os que estão acostumados... Eu lembrei de uma piada agora, né?
do humorista que ele dizia que na academia eu só via aqueles que não precisa e aqueles que não tem jeito. Falei, por isso que eu não vou na academia. Só tem os que não precisam e os que não tem jeito. Mas deixando a piada assim. de lado, por que ele dizia isso? Porque realmente ninguém gosta. Você adquire esse hábito, você se condiciona. Por quê? Por causa do fruto. Só que não é um fruto que imediato, né? Porque imediato é você sentar no sofá, comer uma pipoca. Você está colhendo o fruto ali. Só que as consequências daquele ato, você vai carregar para toda a vida. Isso. Né? Que é gordura abdominal, comprometimento da saúde, comprometimento da mobilidade, da energia, né? Disposição. E então é assim, a vida com Deus é assim também, né? Fazer a vontade de Deus, a nossa carninha não vai querer. Não, e todo esse processo que eu tô falando para vocês, ele não é fácil. Não, exato. Ele é doloroso, ele é longo, mas quando você tem o resultado, você consegue quando você tem o fruto daquilo ali, o fruto cura. Exato. Né? Então, o fruto, ele cura. E quando você tem o fruto, você não se arrepende daquilo. Porque o teu prazer, ele vai ser não momentâneo. Ele vai ser... Exatamente. Né? Então, a gente ele vai ser depois Isso. E vai ser longânimo. Isso. Então, a gente tem que deixar de lado os prazeres momentâneos para poder desfrutar, né? O nome já diz, desfrutar. Eu vou ter esse fruto por mais tempo. Exatamente. Né? Então, essa é algo que eu posso melhorar no corpo. Na alma. Né? A alma está nas nossas emoções. Preciso melhorar algo nas minhas emoções? Né? Eu tenho que liberar perdão, eu carrego muitas pessoas na minha vida, eu tenho depressão. Depressão, ou excesso de futuro, ou excesso de passado. Ou eu estou ansioso, ou eu estou depressivo, lembrando daquilo que passou. E eu estou preso no meu passado. Então, depressão, excesso de passado ou excesso de futuro. E, obviamente, que eu acredito que existe a depressão física. Né? Então, procure um profissional. Né? Inclusive, a gente tem na nossa clínica lá, né, uma ótima psiquiatra, a doutora Andréia. Existem ótimos profissionais, porque às vezes a pessoa precisa tomar um medicamento para ajudá-la naquela fase. Eu não sou contra. Se é no físico, tem que ser tratado no físico. Isso. Se é no emocional, no emocional. Se é no espiritual, no espiritual. Então, resumindo essa parte da alma aqui, né? Se a pessoa tem um problema físico na alma, que é ou uma depressão, por exemplo, que é, como eu compartilhei, né? Ou excesso de futuro, ou excesso de passado, ou a pessoa está ansiosa com as coisas que vão vir, ou está presa em feridas do passado, né? E também eu acredito que existe a depressão física, então pessoas que precisam de medicamentos para ajudá-la naquela pior fase dela, né? Então eu sou a favor, né, a pessoa procurar um profissional para poder buscar ajuda nessa parte do emocional, na parte da alma, né? E também do espírito, né, que é para completar o tripé. E no espírito a gente precisa usar uma palavra que ela tem uma conotação espiritual de mudança de mentalidade, que se chama metanoia, tá? Então, metanoia, ela é uma transformação espiritual. Então, metanoia é uma transformação espiritual. Então, tem muitas pessoas que estão penando na área espiritual. Por quê? Porque a gente é um tripé. Então, corpo, alma e espírito. E algumas pessoas dão excesso de conhecimento, excesso de atenção para o espiritual e às vezes esquece do emocional, mas muitas pessoas tentam também resolver tudo no emocional e muitas pessoas precisam dessa metanoia, dessa transformação espiritual. E como que acontece essa transformação espiritual? Ela é uma metanoia, uma mudança de rota, é uma transformação no pensamento que eu tinha sobre aquilo que a gente conversou das duas teorias, né? Do cristianismo, do evolucionismo, né? do cristianismo, do criacionismo. Do criacionismo e do evolucionismo. Então, às vezes, a pessoa ela está racionalizando tudo. E existem coisas na nossa vida que vão ser curas espirituais que a gente vai ter. Né? E eu também já passei por várias curas espirituais e eu consegui, né, realinhar o meu espírito com o Espírito de Deus. Por quê? Porque quando eu consigo ter essa metanoia, eu consigo transformar a minha visão espiritual, eu vou me tornar a imagem e semelhança de Deus e filho dele. E quando eu me torno imagem e semelhança dele, eu recebo muitas promessas que tem para nós, né, que somos filhos de Deus. Essas promessas, elas saem do Espírito de Deus, elas vêm para o nosso espírito
e o nosso espírito governa sobre a nossa alma, e a nossa alma, ela reflete sobre o nosso corpo. Né? Então, quando eu consigo alinhar o espiritual, é uma cadeia que eu consigo ajustar esse tripé. E tem coisas que eu só vou conseguir dessa forma espiritualmente. Para poder preencher o vazio que muitas pessoas têm. O único caminho é essa metanoia, é essa transformação espiritual. Né? Alinhando o meu espírito com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus ele vai agir sobre as minhas emoções, e muitas doenças físicas elas vêm desse desalinhamento, quando eu não consigo estar em unidade com Deus. Né? Então, a importância da gente poder ter essa metanoia, que é uma mudança, não de mentalidade, mas uma mudança de espiritualidade. É uma transformação espiritual que as pessoas precisam ter. É por isso que Jesus disse que era preciso nascer de novo, né? Isso. Precisa nascer e transformar isso. Né? Exatamente. Então, essa transformação espiritual ela é muito importante. Né? É um tripé, todos os três são importantes. Né? Mas a espiritual, como eu falei, muitas vezes ela consegue alinhar, né, todas as outras. Todas as outras. Né? E a próxima, né, recapitulando bem rapidinho. É que eu entendo que essa transformação espiritual, Rafa, ela é fundamental e imprescindível. Só que uns começam por ela, outros começam pelo corpo, outros começam pela alma, mas ela precisa acontecer. Precisa. Todas as três precisam acontecer, né? Senão a gente não consegue ter o tripé e não consegue parar de pé. Né? Então, recapitulando bem rapidinho aqui nas dicas práticas para você anotar, né? Então, a primeira, fazer o mapa de autoavaliação, né? Saber aonde eu estou. Segundo, aonde eu quero chegar, né? Fazer os planos, os projetos, fazer o mural da vida extraordinária, né? Projeto mesmo. Né? Eu quero ter uma casa nova. Tá, que dia? Né? Daqui a 2 anos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que aumentar minha renda para que eu consiga guardar dinheiro e comprar o terreno, ou financiar o meu apartamento, ou dar uma entrada, ou comprar à vista. Então, planejamento. Planejamento, sentar e planejar. Depois, eu tenho que alinhar corpo, alma e espírito, né? E aqui, dando uma ênfase um pouco maior para o espiritual, onde eu tenho que ter a metanoia, que é essa transformação, essa mudança de reino, né? Para que, quando eu consigo alinhar isso, muitas vezes eu consigo alinhar todo o tripé. E lembrando que existem coisas que são, sim, do emocional, que precisa ser trabalhado. Né? Como eu falei para ti ali, não foi uma cura espiritual, aquela cura que eu tive com a minha professora. Né? Foi uma cura no emocional. Eu precisava liberar perdão e ressignificar aquilo na minha mente. É algo mental. Não tem nada de espiritual nisso. É algo que eu precisava resolver na minha mente. Eu precisava liberar ela e precisava ressignificar na minha mente que eu não sou, que eu não era, né, que eu não tinha conhecimento, mas que eu era capaz sim, que eu não tinha falta de capacidade. E depois eu tenho que fazer uma palavra que, quando chega nesse ponto, eu vou dizer para vocês, eu não sei o percentual, mas um percentual muito grande das pessoas, elas não conseguem conquistar o êxito porque elas não têm a perseverança. Então, como ter foco e motivação? Né? A pergunta que a gente tem agora nesse item 4 é como ter foco e motivação. É perseverar. Muitas pessoas fazem 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, às vezes até 1 ano, mas tem coisas que a gente precisa, às vezes, mais de 1 ano para poder alinhar. Né? Então, é o que eu falei, porque enquanto você está saindo da tua zona de conforto, está fazendo uma coisa que é igual a academia. Isso. Né? Tu vai na academia um dia, tu já viu o resultado? Não, mas tu precisa para ver o resultado. E infelizmente, né? Só que ele só vem com, no mínimo, 3 meses. E eu tenho eu fiz uma mentoria ano passado. No mês, foram 12 meses, foi 1 ano de mentoria. No primeiro mês, tinha 20 mil pessoas. Uau! 20 mil pessoas fecharam essa mentoria. Era uma mentoria online e 20 mil pessoas fecharam. E aí, as lives ao vivo, que eram às 4h59, 5 horas da manhã, elas davam 8, 9, chegou a bater 10 mil. Ou seja, ao vivo, já caiu pela metade só no primeiro mês já. Davam 10 mil pessoas, que daí depois as outras 10 mil assistiam durante o dia. Tá? Mas a aula ao vivo, que você podia fazer pergunta, podia interagir, era às 5 horas da manhã, e ali já eliminou metade no primeiro mês. E aí os meses foram se passando, aquilo caiu para 4, caiu para 2. No mês de dezembro, a aula ao vivo
né, a última aula tinha 1.000 pessoas. Uau! Então, é um percentual muito baixo de pessoas que perseveram até o fim. Né? E nessa mentoria tinha tarefas, tinha leituras de livros, tinha documentários, tinha filmes. E conforme o ano foi passando, as pessoas foram saindo, desistindo. Tinha um grupo de Telegram, né, onde as pessoas interagiam ali. E é igual, foi caindo assim absurdamente até o final. Por quê? Porque muitas pessoas não conseguem ter perseverança. Né? Não conseguem perseverar no foco e não ter motivação para continuar o que se propôs a mudar. O ponto 5... para você anotar aí, é outra pergunta. O que você acha de se dedicar um pouco mais? E não adianta só eu ter perseverança, eu tenho que me dedicar um pouco mais. Por quê? Eu hoje tenho uma rotina de vida, eu tenho uma forma de pensar, eu tenho uma cultura. Se eu quero colher resultados diferentes, eu tenho que fazer algo diferente. E às vezes eu vou precisar aumentar esse meu tempo no dia. Né? Eu vou precisar me dedicar um pouco mais. Então, eu vou ter que acordar mais cedo, eu vou ter que dormir mais tarde, né? Eu vou ter que diminuir televisão, eu vou ter que diminuir celular. Por quê? Porque a nossa mente ela foi programada para receber e para ser um zumbi. Então, a maioria de nós, e hoje ainda com o celular, aumentou. Às vezes até nós, se a gente não se cuidar, a gente acaba zumbinzando ali naquele negócio e fica ali sem produzir nada. Exato. Né? Fica ali vendo e sendo moldado pela mídia, pelas pessoas. Né? Televisão, graças a Deus, lá em casa, a gente tem só para assistir alguns esportes e alguns documentários. Porque, graças a Deus, a gente não assiste mais. Lá em casa e agora, a dificuldade é o telefone, né? É o celular, que a gente tem que se policiar. Nós não podemos estar fora desse, porque o mundo está caminhando lá, né? Nós estamos aqui, né? Online, estamos on demand. Então, hoje o mundo é on demand. Claro. Então, a gente precisa estar, sim, inserido nisso. Eu não posso viver no tempo das cavernas, mas eu tenho que cuidar com os excessos de tempo e não me deixar, né, doutrinar por aquilo. Então, a gente vai ter que... deixar corromper pelo mundo, né? Então, eu estou disposto a me dedicar um pouco mais, perseverar e me dedicar um pouco mais. E aí, eu vou ter que abrir mão de algumas zonas de conforto. Né? Eu vou ter que acordar mais cedo para fazer uma academia, para poder orar, para poder ler a palavra. E eu vou ter que diminuir algo que não me acrescenta na vida. Não estou dizendo que a gente não possa ver, o que eu falo dos frutos, né? Quais os frutos que você colhe assistindo televisão? Isso. E os que você colhe lendo um livro edificante, estudando a palavra de Deus? Quais os frutos que você colhe? E eu vou dizer para vocês, eu não sou perfeito, eu gosto de ver, assistir televisão, assistir aquela série da rainha lá, The Crown, acho maravilhosa. Eu tiro um tempo para isso. Só que a gente tem que equacionar, né, esse tempo para que ele fique equilibrado. Exatamente. E depois, no ponto 6 aqui, que eu quero compartilhar com vocês, nós temos aí 9, 10 pontos, estamos quase indo para o final já, é focar no lado positivo. E esse focar no lado positivo não é eu só ser uma pessoa positiva, vai dar tudo certo, tá tudo certo. Não, não é isso. Focar no lado positivo é assim, é você comemorar os micro-resultados. Como que eu comemoro os micro-resultados? Tá, comecei a mudar a minha mentalidade. Então, estou pensando em abrir um negócio. Eu não preciso sair do meu emprego, mas eu vou fazer um planejamento de algo que eu quero ter uma renda extra. Né? Então, eu fiz lá uma venda, por exemplo, pelo site da internet. Né? Fiz lá um canal de vendas e vendi o meu primeiro produto. Ainda, para mim ter um resultado, é ridículo. Mas tem pessoas que já desanimam, não vai dar certo mesmo. Então, na verdade, eu tenho que olhar pelo lado positivo, micro resultado. Poxa, vendi meu primeiro produto. Vendi um produto. E comemorar, né? Perdi meu primeiro 100 gramas. Né? Perdi meu primeiro quilo. Poxa, vou comemorar. Fechei um contrato. Né? Consegui me livrar de uma mentalidade de escassez. Agora eu tenho a mentalidade de prosperidade. Poxa, estou estudando aqui, vai dar certo, a palavra de Deus me ampara. E aí eu vou comemorando esses pequenos resultados que sozinhos parece que não vão mudar tanto, mas quando eu somo esse micro resultado no final de uma semana, no final do mês, no final de um ano... Isso é um empilhamento de micro resultados. É um empilhamento de micro resultados. E aí isso começa, né, a me motivar naturalmente para continuar esse processo. Né? E esse processo, Daisy, eu quero compartilhar com vocês, por exemplo, na área financeira, né, que é o curso que a gente está aqui, da miséria ao milhão. Da minha miséria, que era aquela dor e sofrimento na área das finanças, para o meu primeiro milhão, eu levei 2 anos. Então, imagina se eu tivesse desistido da metade do caminho. Não vou bater esse negócio mesmo, vou voltar de empregado no primeiro mês ou no segundo mês. Ou no primeiro ano,
Poxa, um ano tentando tal, nada. Ou entendeu? vamos mais, né? 1 ano e 10 meses, porque geralmente a gente desiste quando tá quase chegando, né? Isso. E foi um conjunto lá em casa. Foi a minha esposa, eu, e a gente continua no processo. Então, estamos perseverando ainda. Aham. Comemorando os micro-resultados. Comemorando, né, os primeiros frutos. Então, isso foi importante, porque eu levei 2 anos, né, por exemplo, nessa área financeira, para poder bater o primeiro milhão. Né? E agora a gente está continuando esse processo, né, que já passou mais um ano, para a nossa liberdade financeira. E a liberdade financeira é eu poder ter liberdade de ir para qualquer lugar, na hora que eu quiser e com quem eu quiser. Então, a liberdade financeira é eu poder, não posso viajar porque meu patrão não deixa. Não posso viajar porque eu não tenho dinheiro. Não posso viajar porque não pode ir todo mundo. Né? Então, a liberdade financeira que a gente deseja conquistar é a gente, por exemplo, estou dando um exemplo aqui aleatório, né? Viajar na hora que eu quiser, com quem eu quiser e para onde eu quiser. Então, a gente agora está na segunda fase. Né? E isso vai levar mais um tempo, mas nós estamos perseverando. E o número 7 das dicas que eu estou dando práticas aqui para você mudar sua mentalidade, esteja sempre perto de pessoas bem-sucedidas naquilo que você quer conquistar. E isso daqui é uma chave poderosa, né? Por quê? Porque eu chamo... Pessoas que já trilharam o caminho que você quer trilhar, né? Então, assim, isso se chama modelagem, tá? Então, eu vou olhar e vou me inspirar em pessoas que já conseguiram conquistar essa mentalidade de olhar para si mesmo. A parte espiritual, vou olhar para pessoas, né, que disse, poxa, como ele tem intimidade com Deus, que legal, quero ser igual. Então, eu vou modelar. Né? Então, como que eu modelo? Eu vou seguir aquela pessoa, eu vou assistir os vídeos dela, eu vou ler os livros dela. Né? Então, eu lembro que na área espiritual, eu modelei uma pessoa, né? E essa pessoa, ela me inspirava muito pela intimidade que ela tinha com Deus, pela a habilidade que ela tinha de manejar a palavra, pela família dela que ela conseguiu conquistar com os princípios bíblicos. Então, eu modelei essa pessoa. Depois, eu modelei, na área do negócio, pessoas que tinham uma clínica de sucesso que eu gostaria de ter. Então, eu fui humilde, cheguei para a pessoa, já até compartilhei isso aqui, e disse, olha, eu quero, né, você pode me ensinar como que você fez, né, qual o caminho que você trilhou? E eu não tive vergonha, fui lá, fui humilde, perguntei, modelei a pessoa, segui mesmo, copiei coisas que ela faziam, porque deu certo, né? E hoje, com o advento da internet, muitas pessoas estão compartilhando, como eu estou aqui compartilhando, o que eu fiz para chegar onde eu estou chegando. É verdade. Então, as pessoas estão aí, né? Pablo Marçal, Paulo Vieira, Tiago Brunet, né? Tem eu até vou compartilhar com vocês aqui mais à frente, o Flávio Augusto. O Flávio Augusto é uma pessoa sensacional para se modelar. É uma pessoa que a gente tem que olhar, tem que se inspirar. É um bilionário brasileiro que está, né, que dominou Orlando, comprou time de futebol nos Estados Unidos, e é um brasileiro. Né? E é uma pessoa que se destacou no mundo, entrou para a lista da Forbes, e é um cara que está lá com canal, né, de internet, canal do YouTube aberto para que as pessoas possam ouvir os conselhos dele. Né? Então, essa modelagem, né? Eu seguir pessoas que são bem-sucedidas naquilo que eu quero alcançar, gente, é sensacional. Né? E aí, com isso, você vai automaticamente mudando de ambientes. Né? Então, o próximo ponto aqui é você mudar de ambiente. Né? Você viajar, você estar com pessoas diferentes. E quando a gente começou esse processo, até as nossas amizades acabaram mudando. Porque você começou a ter amizade com as pessoas que têm o mesmo objetivo, o mesmo pensamento que você. Né? Um exemplo o mesmo vivo, mindset. Né? Um exemplo vivo aqui é a minha amizade com você. Né? Então, eu olhava para você e dizia, poxa, a Deise e o Mário são empreendedores de sucesso, tem né, uma empresa que é sólida, são pessoas que que têm princípios que eu quero estar junto. Né? Então, a gente vai mudando de ambiente e aí, automaticamente, isso não é proposital. Né? Vai selecionando as pessoas que te entendem, que estão na mesma mentalidade. Né? Porque quando você vai trocando a mentalidade, você não consegue ficar naquela mentalidade antiga e muitas vezes, às vezes, com aquelas pessoas que você até fala, pô, eu estou entendendo isso, estou aprendendo isso, a pessoa, não quero saber. E aí, automaticamente, às vezes, você acaba mudando até a tua roda de amigos. E isso é o quê? É outro ponto para você anotar aí, é mudar de ambientes. Né? Gente, e viagem. As viagens, elas abrem muito a mente da gente. Quando você viaja, você vê uma nova cultura, você vê novos lugares, você vê empresas, você
consegue uma viagem, nem que for, não tem dinheiro, tô quebrado financeiramente, nem que for para outra cidade, vai para Curitiba, né? E eu lembro que no começo a gente não tinha tantas condições, nós pegávamos o carro e ia para Curitiba, né? E aí passávamos 2, 3 dias lá e desses 2, 3 dias comia nos lugares mais baratos, mas ia jantar num restaurante legal um dia, pelo menos, para a gente poder começar a acessar pessoas, lugares, entendimentos, princípios diferentes, né? E aí você vai aumentando, né, você vai ampliando a tua mentalidade. E outra dica, né, é você ler mais, né? Então, tem pessoas que dizem assim, Rafa, minha maior dificuldade é ler. Eu não consigo ler, eu durmo, eu não tenho habilidade, eu não consigo, é muito chato. Então, eu, às vezes, pela falta de tempo, eu acabo ouvindo audiobooks. Então, hoje, de novo, olha só, quanta facilidade, né? Você pode baixar um audiobook, comprar, né? Tem plataformas aí que você pode instalar e baixar. No YouTube mesmo, às vezes tem para vender, ou até livros que passaram já que não tem mais... como é que fala? Direitos. Como é que tem os direitos autorais? Às vezes tem até lá, né? Eu lembro que eu li um livro do Sun Tzu, que é Táticas de Guerra. A Arte da Guerra. A Arte da Guerra. E ele já está lá no YouTube, né? Livro, só é você ouvir. Então, não consegue ler? Ouve, dá um jeito, né? E aí começa a ler um livro pequeno, um livro mais fácil. Eu tinha muita dificuldade de leitura. Eu não entendia, eu tinha que voltar para ler de novo, eu dormia. E aí, depois que você vai pegando o hábito, você vai mudando a mentalidade, você vai aprendendo algum princípio com aquele livro, vai praticando, vai dando resultado, poxa, eu quero ler mais, né? E eu vou deixar 2 dicas de leitura, né, também aqui, para vocês, o clássico do mundo, né? Que é Pai Rico, Pai Pobre, que ali você vai conseguir entender sobre uma nova mentalidade, né? Que o Roberto Kiyosaki teve, e ele pensava fora da caixa, diferente de todos os amiguinhos da escola dele, desde os 9 anos. Né? Então, ele é um clássico da literatura para quem quer mudar a mentalidade. Pai Rico, Pai Pobre, né? Ou compre o audiobook, compre o livro, dá um jeito. Não, mas é um livro fininho até, né? Sim. Agora tem uma edição especial, que é um pouco maior, mas o livro original é bem tranquilo. Bem tranquilo. E você consegue... E o outro livro, né? Que até você já trouxe aqui no teu podcast, que é Redescobrindo o Reino, né? Do fantástico. Miles Monroe, que eu acho que é os 2 livros essenciais para quem quer, né? Mudar a sua mentalidade, melhorar as suas crenças. Esses 2 livros, eles são, assim, best-seller, né? Tem que ler os 2, né? Então, cada um vai agir em uma área. Redescobrindo o Reino, você vai ter o entendimento, né, espiritual do reino, sem religiosidade. Então, é um livro sensacional. Né? Eu já li eles uma vez cada um, né? E agora eu estou relendo já o Pai Rico, Pai Pobre pela 2ª vez, até para poder montar o material. E depois eu vou ler de novo Redescobrindo o Reino. Que é um livro que você tem que volta e meia dar uma lida neles. Então, aqui no canal tem um podcast sobre ele, com o Cássio, né? Redescobrindo o Reino. Aquele podcast imperdível, gente. Foi sensacional. Fantástico. Eu li esse livro por causa do podcast. Né? E por último, né, que é um entendimento para quem se interessou por esse assunto, quiser se aprofundar, aí vai ter que estudar um pouquinho de PNL, né, que é Programação Neurolinguística, que nada mais é do que é o PNL. Muitas pessoas pensam, mas isso é muito difícil e tal, né? PNL nada mais é do que você ensinar o seu cérebro a se comportar. Né? Então, ele vai reprogramar e ele vai ressignificar. Né? E uma das dicas, né, que fica aqui para você é você meditar ou orar. A meditação e a oração, ela é algo que ajuda muito você a ter uma ressignificação mental, ter uma PNL. Né? Então, a meditação e a oração de olhos fechados, você consegue aprender a desenvolver como que você vai ensinar o seu cérebro. Né? Então, são dicas práticas que eu pratico, né? Que eu aprendi a praticar e continuo praticando para poder ter esse mindset, essa mudança de mentalidade. Tá bom? Fantástico, Rafa. Muito bacana mesmo. Sabe que eu tô lendo um livro, né, que já falei aqui, né? Exatamente. Esse livro é As Mentiras que as Mulheres Acreditam é Verdade, que as Libertam, é fantástico. Vocês precisam ler. Mulherada, precisa ler. Tem dos homens também, né? Tem dos homens também. Os homens também, ó. Falei. A mentira que os homens acreditam é verdade, que os liberta, né? Então, tem um capítulo que fala exatamente sobre as mentiras que a gente acredita sobre as emoções, né? Falando aí de emoções e tal. E
E, na verdade, Deus nos fez governantes, né? Tá lá em Gênesis, que Isso. viemos para governar sobre todas as coisas, né? E tal. E governantes de nós mesmos, né? Isso. Das nossas emoções. Isso. Se somos a imagem e Do nosso semelhança dele. corpo. Como que a gente, se é um trem desgovernado, não, deixa as emoções, né? Então, porque as mentiras que a gente acredita é da TPM, né? Por exemplo, as mulheres. Falando das mulheres, que eu li falar das mulheres, da TPM, né? Não, eu estou irritada porque eu tô na TPM, Aí sobra pra todo mundo. né? Mas como assim? É uma E o mudança, autogoverno, uma cadê? E uma mudança de crença, né? É crença, entende? Aí você se deixa levar por aquilo, aquilo vira tua desculpa, né? E aí um monte de coisas que você começa a fazer baseado naquela mentira ali, que é uma mentira. Já que tu compartilhasse uma das mulheres, vou falar uma dos homens. Ah, Hoje, muitos homens têm problemas com pornografia. aham. E muitos desses homens, eles acham isso normal, se expor a isso, né? E a pornografia, só para resumir a história, ela te rouba 30% da tua energia. Nossa. Então, quando você se expõe a isso, que muitos homens acham normal, por quê? Porque foi instalada uma crença que o meu filho é macho e para ser macho ele tem que ver pornografia, né? Ele tem que ir lá no Começou muitas vezes lá na infância. Isso, né? então é instalada essa crença e muitas pessoas acham normal, né? E alguns até sabem, mas aí como foi desenvolvido o vício por muito tempo, a pessoa tem dificuldade de sair disso. E perde horas do dia assistindo e perde energia cerebral com isso, né? Então, são coisas que a gente consegue ressignificar, né? Como é que faz? Volta, né? Na primeira vez que você lembra que você fez isso e como que foi instalada essa crença, como eu dei exemplo aqui, né? Do conhecimento. E aí, você ressignifica e você muda aquela atitude, né? E muitas vezes eu tenho que instalar a ira para isso, para mim poder mudar aquela crença. Então é sobre isso, né? Igual Inferno Astral, né? Antes do aniversário. Quer dizer, são mentiras que a gente, Isso. né? Acho que cria para poder justificar uma coisa que não tem o menor fundamento, né? Isso mesmo. Então é isso, Rafa. Obrigada, viu? Muito obrigada por mais esse conhecimento aí, esse aula 4 Ótimo. desse curso aí maravilhoso, da Miséria ao Milhão, né? E a gente fica aguardando, então, você com mais um próximo episódio aí desse... Segue o canal lá. Porque nós estamos gostando, Isso, segue o canal lá, Rafael Luiz Darós no YouTube. Isso aí. No Instagram é Rafa Darós 1. Então, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar lá no direct, na medida do possível eu sempre respondo. Ai, que ótimo. Assiste os outros vídeos que o meu objetivo é como você transbordar na vida das pessoas, Amém. né? E é uma honra para mim poder participar do teu podcast. Não, é nossa, Rafa, muito vir imagina. aqui também. Obrigada, viu? E a gente vai, né, cada um tendo o seu micro resultado. Aham. E o objetivo principal é divulgar o reino, né, e divulgar o propósito que cada um tem. De repente, eu estou aqui ensinando para vocês, você vai mudar a sua vida e depois você vai ensinar outra pessoa. Exatamente. Então, esse é o nosso objetivo principal. É isso aí. Maravilha, então. Obrigada, Rafa. A honra é nossa. Obrigada, tá? Fica à vontade para você vir trazer esse conhecimento para nós, que muito nos honra aqui outras vezes. Com viu? certeza. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Te faça cada vez mais um sacerdote próspero do reino dele. Amém. Amém. Uma boa noite para vocês. Eu vejo vocês no próximo podcast com mais um podcast sensacional. Boa noite e até o próximo.